O Ministério da Fazenda divulgou no Diário Oficial da União a lista das marcas autorizadas a operar no mercado regulado de apostas, já que o Zagalino puxou o lance das bets. A Fazenda estima arrecadar mais de 2 bilhões de reais com as liberações, que custam cerca de 30 milhões de reais as bets. Vamos então com a Aline Beckett, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Fala, Aline. Quase que eu falei Aline Betts, mas é Aline Beckett, tá bom? Conte. É um bom trocadilho, Evandro. Enfim, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda autorizou essas licenças para os 66 sites estarem atuando aí com apostas de cota fixa no Brasil. É importante dizer que cada licença dessa, ela permite até 3 sites por empresa e tem uma validade de 5 anos. O valor da outorga para cada licença, como você bem destacou, é de 30 milhões de reais, ou seja, cada empresa pagou a outorga de 30 milhões para poder conseguir essa licença aí através da Secretaria de Apostas. E o governo federal tem a previsão de arrecadação de exatos 2,1 bilhões de reais. Foram concedidas as autorizações definitivas para 14 empresas, representando 30 sites, enquanto outras 52 empresas, elas têm uma permissão temporária e elas deverão resolver as pendências em até 30 dias. Essas empresas que estão com a licença temporária, elas têm os 30 dias para resolver. Caso não resolva, elas ganham mais 90 dias e caso não resolvam novamente dentro dos 90 dias, elas perdem essa licença temporária. A regulamentação entrou em vigor agora, dia 1º de janeiro, e exige que essas empresas, os sites, eles operem com um domínio bet.br. Essas novas regras, elas proíbem também o crédito para apostas, bônus de entrada e também exigem a identificação dos apostadores por meio do CPF, também do reconhecimento facial e também do controle financeiro. Essas empresas devem cumprir aí as leis brasileiras, incluindo as normas de prevenção à lavagem de dinheiro que foram impostas e a segurança financeira e a título de manter um jogo responsável. Eu lembro a vocês que entre as marcas autorizadas estão gigantes do setor, como por exemplo a própria Caixa Econômica Federal. Essa regulamentação, de acordo com o governo federal, busca aí fortalecer o controle do setor, exigindo que essas empresas tenham uma sede no Brasil e também cumpram aí a segurança jurídica, a segurança financeira, prevenindo a lavagem de dinheiro e sigam aí esses princípios dos jogos. A legislação também proíbe as apostas para menores de 18 anos e também veda a participação de pessoas que sejam envolvidas no setor a título aí de que elas não influenciem no resultado dessas apostas. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Aline? Um ótimo trabalho para você. Que foi, Piperno, que você estava comentando ali durante a fala da Aline sobre esse tema? Não, veja, há agora um outro problema de, por exemplo, algumas bets, elas terem preenchido os requisitos lançados, por exemplo, no caso lá do Rio de Janeiro. Vai pegar lá a Lotege e tal. Então, estabeleceu uma série de regras, então a bet ela atende aquelas regras, aqueles requisitos todos, mas não esses que o governo federal determinou. Então, o seu credenciamento, digamos assim, não é aceito. E isso, por exemplo, pegou agora as bets que patrocinam Flamengo e Corinthians, justamente os 2 clubes mais populares do Brasil. Elas não foram autorizadas a operar. Então, elas atenderam os requisitos lá da Lotege, mas não os do governo federal. Óbvio que elas vão discutir isso na justiça e tal, mas, pelo menos por enquanto, a gente ainda continua numa zona um pouco cinzenta em relação a esse tema. Ô Zagalino, você entende que haja muita questão a ser resolvida antes de se avançar nessa liberação ou principalmente na permissão para que cada vez mais empresas operem as bets aqui no país, tirando toda a questão relacionada à saúde mental também de quem joga? Sim, Cine, mas eu acredito que de alguma forma a gente tem que avançar, porque você não vai proibir esse jogo. Afinal de contas, a plataforma você consegue utilizar, inclusive, de fora do país. Você pode, talvez, regulamentar, de acordo até mesmo com o Código de Defesa do Consumidor, a publicidade
que ela é feita, se ela é feita de forma abusiva ou não por parte dessas empresas. O que a gente tem que fazer hoje é tentar estancar esse problema. Hoje a gente já tem muita gente que está viciada em razão ali daquela possibilidade de ganho supostamente fácil. Inclusive, eu acho que o Congresso vai ter que regulamentar essa questão da publicidade, que é uma fake news. Porque será que todos os influenciadores ganham tantas e tantas vezes para incentivarem milhões de pessoas a jogarem? O que, na verdade, não parece ser muito crível. Portanto, deve ser algum tipo de vídeo que faz com que demonstre ali que eles estão ganhando e eles incentivam as pessoas a fazerem dessa forma. Além do que, a regulamentação vai fazer com que a gente consiga arrecadar. Afinal de contas, já que é uma realidade, por que não fazer com que o governo arrecade? Lógico, também incluindo um cadastro de forma muito clara de todas as empresas, atendendo aí todos esses requisitos que são necessários, que vão ser previstos de acordo com a legislação e levando em consideração que isso é um assunto que tem que ser tratado pelo Congresso. Fala, Sagré. A única coisa que me parece que ganha com tudo isso são os clubes. Eu lembro que Piperno mencionou há algum tempo atrás que eram 98%, ou 38% de 40%. Dos 40 das séries A e B, 39 tinham bet. E o Palmeiras vai ter agora também, O Palmeiras vai ter. Então é possível que os 40... Então, aí você vê que o negócio seria, eventualmente, para o auspício, patrocínio dessas empresas para os clubes de futebol, que com certeza devem levar uma bolada aí. Mas existe a VPN. Se tem 66 sites que são aprovados e a pessoa quer entrar através de uma VPN, joga fora, joga em outro lugar, não arrecada aqui, inclusive. É uma situação muito sensibilizada, porque até agora eu não conheço ninguém que diga eu joguei, ganhei uma soma enorme de dinheiro. Está levando muita gente ao vício, muita gente que não tem dinheiro nem para pagar um arroz que ele tem que estar aí jogando para tentar se salvar. É publicidade enganosa na maioria das vezes, e o que a gente recebe nas redes sociais, você não quer ganhar um dinheiro divulgando uma bet e tal, eu sou contra isso, não entra no jogo, mas tem gente que deve ganhar muito dinheiro divulgando isso, e vai saber o que isso provoca nas pessoas também, né? Agora 5h29, quem nos acompanha pela rádio, intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Até já. Nas outras plataformas continuamos. Fala, Piper. Aliás, a revista Piauí de Santos está chegando às bancas agora. Tem uma reportagem falando sobre quanto as bets pagam para essas celebridades. Exatamente. É muito dinheiro. Até eu recebi um dia lá uma proposta. Eu já recebi várias também. Eu acho o seguinte, tem que arrecadar. Não existe nenhuma outra atividade que não pague imposto aqui no Brasil. Então, se ela quer operar, tem que pagar. E para mim o erro não é cobrar agora. O erro é que isso foi regulamentado em 2018 e eu gostaria de entender porque eles tiveram mais de meia década de isenção. Falando em jogos, criminosos usaram a inteligência artificial para enganar e vender bilhetes falsos da Mega Sena. Vai vendo nessa reportagem do Thiago Lima. Cerca de 500 pessoas já caíram em um golpe aqui em Fortaleza. Como acontece? Os golpistas usam inteligência artificial para criar a imagem de um proprietário famoso aqui em Fortaleza, proprietário de uma casa lotérica, Alessandro Montenegro, em que ele convida as pessoas para participarem de bolões da Mega Sena, inclusive os golpistas utilizando o logotipo da Caixa Econômica e da própria Casa Lotérica para legitimar este golpe. Mais de 500 pessoas já foram enganadas. Ele próprio, Alessandro Montenegro, já entrou com um boletim de ocorrência, já registrou tudo isso e diz que pelo menos desde setembro isso está acontecendo. Através de links patrocinados, os golpistas enviam para o WhatsApp das pessoas que clicam e, por conhecerem a imagem do empresário proprietário da Casa Lotérica, acreditam e aí fazem a aposta, efetuam o pagamento, mas não tem aposta falsa. Portanto, se você receber este link de um proprietário de casa lotérica convidando a participar de um bolão, é golpe, não caia nessa. O correto mesmo é ir no site oficial da Caixa Econômica Federal ou ir até uma agência lotérica fazer a sua aposta. A Polícia Civil já está investigando esse caso. Mais de 500 pessoas já teriam caído neste golpe, os golpistas utilizando inteligência artificial. Volto com vocês. Muito obrigado pelas informações. Gente, isso é muito sério, né? Você usar a imagem da pessoa, uma fala dela para vender esses bolões e, obviamente, obter esse dinheiro de uma maneira ilegal.
isso traz também alguns desafios sobre o uso da inteligência artificial e de que maneira avaliar esses casos e principalmente depois, né, tentar obter pelo menos parte do prejuízo de volta a partir da judicialização. O Gustavo Segré. Isso só vai piorar, Evandro. Né? Só vai piorar. Sabe, a minha mãe tem 83 anos e a gente, outro dia com meu irmão, estivemos alertando: mãe, se você receber uma chamada em que nós falamos com você e nós pedimos dinheiro, nós falamos alguma coisa, exatamente, colocamos uma senha, uma palavrinha, como para que qualquer coisa ela possa perguntar: me conta tal coisa. E a palavra, nós temos uma palavra-chave. Interessante, vou fazer isso com os meus também. Porque é muito perigoso. E essa questão, antes era o telefone. Eu tenho teu filho sequestrado, um menino chorando e tal. Já caiu também no golpe. Então, essa situação é chave. Coloca uma palavra senha, que somente a família conheça, e dessa maneira pode evitar uma fraude. Ô Zagarino, como é que você vê, né, o desafio sobre o controle desse uso da inteligência artificial e principalmente de que maneira que a justiça também vai se encher de possíveis processos a partir de pessoas que forem prejudicadas ao acreditarem em anúncios como este, em que se usa a imagem e a voz da pessoa para anunciar um golpe? Sem sombra de dúvidas, nós temos que saber que o avanço tecnológico, a inteligência artificial, já é uma realidade, ela chegou para ficar, só que ela não nos traz apenas benefícios, ela também faz com que pessoas que sejam malandras, elas utilizem isso para explorar outras pessoas que são comuns, né, como eu e você. Agora, o que é interessante é entender o cenário que foi feito, porque você percebe, são links patrocinados. Patrocinados por quem? Quando a gente fala da regulamentação das redes sociais, eu acredito que é uma espécie de censura, porém, é necessário abrir um debate na ideia da regulamentação da rede social apenas para você conseguir identificar de forma muito clara quem está por trás dos perfis criados. Que aí é onde, juridicamente, nós vamos conseguir identificar quem foi o responsável pela utilização desse vídeo, dessa inteligência artificial que modificou ali, utilizou o dono da lotérica. Quem foi que fez? Quem é que está por trás? Porque com a utilização de perfis que são falsos, é muito mais difícil de você conseguir apurar o responsável e identificar para puni-lo. Portanto, hoje o caminho é levar mais uma vez ao Congresso, não ao STF, que é uma discussão que a gente já vem fazendo, a necessidade de obrigar as redes sociais a identificar de forma clara com CPF quem está utilizando aquela conta. Isso vai fazer com que casos assim, que já está avançando em utilização de perfis, inclusive se utilizando da inteligência artificial para dar golpes, a gente consiga encontrar os responsáveis e aplicar a lei, fazer com que eles sejam punidos, tanto em âmbito criminal quanto em âmbito civil, para ressarcir os valores que eles conseguem obter dessas pessoas que, de forma inocente, caem nesse tipo de golpe. Pepe. Olha, eu sou muito cético em relação às ferramentas que a gente tem para coibir esse tipo de coisa. É claro que acabar com o anonimato é uma providência fundamental. Não é a única, mas é uma providência fundamental. Só que tem uma coisa. Veja, quando a gente fala em as redes têm que, por exemplo, exigir lá que as pessoas se identifiquem e usar o CPF, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo 2h30 atrás, tá aqui, ó. Isso aqui, vocês pensam que é brincadeira, mas sério, isso aqui é um chocolate. Comprei um saquinho, um saquinho de chocolate para dar de presente para as pessoas. Uma lojinha aqui perto, entre o metrô Paraíso e a Paulista. Muito bem. E uma loja, uma franquia de uma rede importante. Aí, a moça que me atendeu, extremamente gentil e tal, falou: o senhor está cadastrado aqui, porque aí tem desconto, esse negócio todo, tal. Falei: não sei e tal. Então, digita o seu CPF. Muito bem. E eu vou fazer um post disso logo depois que sair de 3 em 1. Não vou revelar agora o nome da loja, mas eu conto depois. Aí eu digitei o meu CPF. Ela chegou: o seu André, o senhor tem? Eu falei: não, pera, meu nome não é André. Não, mas tá aqui. Ela falou: então acho que teve algum erro. Aí ela falou: digita de novo. Digitei de novo o meu CPF e o nome que veio é o de André Dantas. Alguém usou já o meu CPF para fazer sei lá o quê.
Vou até contar essa história depois num vídeo. Bom, aí eu fico imaginando o seguinte, eu crio uma figura aí de inteligência artificial para, enfim, dar golpes. Só que, lá no início, quando eu entrei em algum sistema, em alguma, enfim, alguma rede e tal, eu posso ter usado dados falsos. Por que não? O que impediria aí? Então, eu acho que esses controles, eles ainda estão muito porosos, até porque é um assunto novo, a gente está aprendendo a lidar com isso aí. Eu acabei de ler, até citei aqui outro dia, enfim, o Zé Maria também, o Nexus. É uma aula, é um aprendizado, é um intensivão sobre o tema. E aí a gente passa a ter noção de quão frágeis são esses controles. Exatamente, né? E com cada vez mais cadastros que a gente faz, porque tudo que você precisa utilizar hoje, seja em aplicativos, seja em lojas, etc., tudo você precisa fornecer os seus dados e o seu CPF. E aí é cada vez maior o número de ligações, de números estranhos que você recebe, de acessos que você tem e de situações como essas, né, Piperno, em que outra pessoa utiliza o seu CPF para fazer o cadastro em alguma loja.